Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês mais uma das nossas curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe. Uma das nossas curiosidades bíblicas, como sempre em nosso canal, temos trazido informações e curiosidades bíblicas para o seu crescimento bíblico. Uma das nossas curiosidades bíblicas que vamos estar estudando é: por que as nossas orações não são respondidas? Quando lemos em Mateus capítulo 21 e 22, a Bíblia ela nos declara que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Deus, ele sempre responde nossas orações. Ele sempre atende a nossas orações. Deus, ele tem suas respostas para nós. Existem momentos em que Deus diz sim, ele responde às nossas orações, e existe momento que Deus diz não e também espere. São três respostas de Deus para nossas orações, e essas três respostas de Deus é o que rege a nossa vida, porque Deus, ele atende, está sempre com seus ouvidos atentos a ouvir as nossas orações. E quando Deus não responde nossas orações, quais são as causas de Deus não responder as nossas orações? A Bíblia ela nos aponta alguns motivos que Deus não responde nossas orações. Um dos motivos que nós lemos, e também nós que somos leitores da Bíblia Sagrada, quando lemos a Bíblia, nós temos que entender que Deus é um ser onipotente, aquele que tem o poder de fazer todas as coisas. É um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, e é o Deus onipresente, que está em todos os lugares. Quando nós oramos, nós temos que entender que Deus, ele é poderoso para responder às nossas orações. E quando Deus não responde nossas petições, nossas orações, a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 3, um dos motivos que Deus não responde às nossas orações é porque nós pedimos para o nosso próprio deleite, para os nossos próprios anseios humanos. Deus não responde às nossas orações quando ele verdadeiramente conhece os nossos corações e nós pedimos coisas para o nosso próprio deleite, para a nosso próprio anseios humanos. Deus não responde estas orações. Deus conhece os nossos corações. Deus não responde nossas orações quando nós pedimos uma oração o qual não faz a vontade de Deus, não é a vontade de Deus. Nós pedimos para o nosso próprio deleite, para nossa própria vontade humana. Deus não responde a nossas orações, segundo Tiago 4,3, orações que são orações presunçosas, orações o qual Deus não responde, oração que nós pedimos para os nossos próprios prazeres humanos, nossos próprios deleites humanos. Deus não responde a nossas orações. Quando nós pedimos a Deus algo bom para o nosso prazer, para o nosso próprio deleite, Deus ele sabe o que é bom para nós, o que não é bom para nós. Então Deus não responde orações que são feitas com segundas intenções. Deus não responde a nossas orações que são pedidos para os nossos próprios
prazeres humanos, deixando as coisas de Deus e as coisas espirituais para o segundo plano. Deus também não responde a nossas orações quando não há perdão em nossos corações. Quando não há perdão em nossos corações. A Bíblia, ela nos aponta isso como um ponto principal. Se nós não perdoamos aquele que tem nos ofendido, Deus não nos perdoa. Ele manda nós perdoar. Nós vemos também na oração dominical, Mateus 6, 14 e 15, a Bíblia nos diz que nós temos que perdoar aquele que tem nos ofendido, para que o Pai nos perdoe. A falta de perdão é uma das coisas que impede as nossas orações e as nossas petições. Nós vemos também em Isaías 59, 1 e 2, a causa de Deus não responder às nossas orações é uma vida em pecado, uma vida o qual não condiz com as Escrituras e nem com a vontade de Deus, uma vida pecaminosa, porque a Bíblia nos diz que o pecado faz uma divisão entre nós e Deus, e Deus não responde a nossas orações, porque é uma barreira, há um obstáculo. A Bíblia nos diz que Deus não responde às nossas orações se vivermos uma vida de pecado. A Bíblia, ela nos aponta também, as Escrituras nos apontam também que em 1 Pedro 3 e 7, os problemas conjugais, se um marido e uma mulher, eles não convivem bem, os problemas conjugais impedem as orações, impedem as petições. A Bíblia nos diz, Pedro nos declara, que nós temos que coabitar, viver com as esposas, como sendo ela um vaso mais fraco. E a Bíblia nos diz, nós temos que viver uma vida em comunhão conjugal, para que as nossas orações não sejam impedidas. Esses são os motivos das orações não ser respondida. A Bíblia, ela nos declara alguns motivos principais, o qual são orações que são pedidas para os nossos próprios deleites, a falta de perdão, uma vida em pecado e desunião conjugal. Esses são os motivos que a Bíblia nos mostra que Deus não responde a nossas orações quando há esses motivos, esses motivos em nossas vidas para que as nossas orações não sejam impedidas. Então são esses motivos que as nossas orações não são respondidas. Esses são os motivos que as nossas orações são impedidas e não cheguem até a Deus. Se que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Venha compartilhar, venha se inscrever